TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 6 de agosto. E você vai ver a seguir. Petrópolis é a 9ª cidade com mais crimes de violência doméstica em todo o estado. Mesmo com o prefeito cassado, Republicanos pode disputar nova eleição em Três Rios. Homem é preso por tráfico de drogas em Nova Friburgo. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Petrópolis é a 9ª cidade do estado do Rio de Janeiro com maior número de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. Isso é o que apontam os dados do Dossiê Mulher, que registrou 2.848 vítimas deste tipo de crime só em 2023 no município. A porcentagem só aumentou durante os anos, onde em 2024 a Polícia Militar recebeu mais de 14 mil chamadas. Além disso, foram registrados no período de janeiro a outubro do ano passado cerca de 109 casos de estupro em Petrópolis, segundo dados do Dossiê Mulher. O Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o CRAM do município, contabilizou 1.785 atendimentos presenciais às vítimas de violência. E em 2025, até o mês de abril, já somam 368. Ainda segundo dados do Dossiê Mulher, de janeiro a junho deste ano, Petrópolis já registrou um caso de feminicídio, 2 tentativas de feminicídio, 2 casos de homicídio doloso, 5 tentativas de homicídio e 27 casos de violação de domicílio contra as mulheres petropolitanas. Como forma de alertar a sociedade sobre os sinais da violência contra a mulher, e em comemoração ao Agosto Lilás, o 26º Batalhão de Polícia Militar realizou uma ação simbólica e impactante, onde uma policial militar foi caracterizada com ferimentos e hematomas típicos de violência doméstica. Esse projeto é incrível e é super importante, pois muitas mulheres não têm noção de que elas têm voz. E esse trabalho mostra para elas que elas não estão sozinhas, não é amor, não é carinho e não é sem querer. A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção para a importância da denúncia, da empatia e da informação. O evento marcou o início de uma série de ações de conscientização, apoio e combate à violência de gênero no município. Muitas das vezes, nós mulheres, a gente fica presa a essa ilusão do príncipe encantado e a gente não consegue perceber que eles não são príncipes. E esse trabalho é exatamente isso, mostra que o primeiro empurrão não foi sem querer. Lembrando que violência contra a mulher é crime. Denuncie, ligue 190 ou 180. Após a cassação do prefeito Joacir Barbaglio, o município de Três Rios vai passar por uma eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito no dia 5 de outubro. Os eleitos vão cumprir o mandato até 31 de dezembro de 2028. Embora Joa tenha sido declarado inelegível, o partido ao qual ele é filiado, Republicanos, ainda vai poder disputar o pleito com outro candidato. Além disso, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Joacir para suspender a decisão que indeferiu a candidatura. Podem se candidatar pessoas filiadas a partidos com domicílio eleitoral em Três Rios até 8 de abril de 2025. Ficam proibidos de participar os candidatos que causaram a nulidade da eleição anterior, como o prefeito cassado Joacir Barbaglio. O prazo para registro das candidaturas termina no dia 29 de agosto. A propaganda eleitoral vai ser permitida a partir do dia 30 de agosto. A diplomação dos eleitos está prevista para até 27 de outubro e a posse será organizada pela Câmara Municipal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou um pedido apresentado por Joa, que buscava suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice de Três Rios. No entanto, o Supremo não chegou a analisar o pedido. Barroso argumentou que o STF não possui competência para atuar nesse tipo de caso, enquanto não houver a formação
formalização de um recurso extraordinário, o que não havia acontecido. Além disso, o acórdão do TSE não havia sequer sido publicado, o que impossibilita uma atuação da Suprema Corte. Em uma sessão plenária realizada no dia 1º de julho, o colegiado do TSE confirmou por unanimidade a inelegibilidade de Joacir Barbaglio Pereira, mantendo a decisão do TRE-RJ que indeferiu o registro de candidatura às eleições 2024, devido à prática de atos de improbidade administrativa. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo, portanto, a determinação de imediato da realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Três Rios, independente da publicação do acórdão e de eventual interposição de outros recursos. A nova votação vai ser feita nas sessões eleitorais já conhecidas com urnas eletrônicas e o voto é obrigatório para eleitores entre 18 e 70 anos. Vão poder votar todos os eleitores com título regularizado e domicílio eleitoral em Três Rios até o dia 7 de maio de 2025. Jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos têm voto facultativo. Mesmo quem não votou nas eleições de 2024 pode participar, desde que regularize a situação eleitoral dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Isso inclui a quitação de multas por ausência ou atualização cadastral. O Tribunal Regional Eleitoral informou que, de acordo com o calendário eleitoral, as datas das convenções partidárias para a escolha dos candidatos devem ser realizadas entre 20 e 24 de agosto. Somente após esta etapa, o registro de candidatura poderá ser feito. Durante uma ação conjunta entre agentes das polícias civil e militar, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Nova Friburgo. A ação ocorreu no condomínio Terra Nova 7, na terça-feira. Na região, os agentes localizaram o grupo que, ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu. Um deles foi alcançado pelos agentes e preso portando cocaína. Ele confessou a atuação criminosa e indicou aos policiais o local onde o restante material entorpecente estava escondido. No local indicado, foram encontrados outros 107 papelotes, todos identificados com escritos de uma facção narcoterrorista. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, onde permanece preso. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo paralisa atividades. Infogripe aponta aumento no número de casos de SRAG em crianças. Moradores de Petrópolis denunciam quedas de energia por excesso de vegetação em postes da cidade. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável.
Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O novo boletim Infogripe da Fiocruz apontou um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas, associados ao vírus sincicial respiratório. Já no cenário nacional, este tipo de ocorrência e também os casos de influenza A continuam em queda na maior parte do país. O Infogripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde voltado ao monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, oferecendo suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos de saúde pública. No agregado nacional, segundo os dados do painel, há um sinal de queda nos casos de CIRAG nas tendências de curto e de longo prazo. Este cenário reflete a manutenção da queda nas hospitalizações por influenza A e vírus sincicial respiratório na maior parte do país, porém, ainda com níveis elevados de incidência. Nesse último boletim do Infogripe, da Fiocruz, os dados mostram que os casos de síndrome respiratória aguda grave associados aos vírus sincicial respiratório e também ao vírus da influenza A continuam em queda na maior parte do país, mas esse número, né, de novos casos ainda continua em patamares bastante elevados em muitos estados. Segundo o painel, em relação à Covid-19, os casos graves seguem em baixa na maior parte do país. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, destaca que, mesmo com a tendência de queda, ainda se verifica um número alto de casos de CIRAG em crianças e idosos nas últimas semanas. Segundo a Secretaria de Saúde, em Petrópolis, neste ano, já foram registrados 650 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 217 por vírus sincicial respiratório e 60 por influenza. A Fiocruz afirma ainda que a melhor maneira de reduzir os números dos casos e a mitigar os impactos da doença é a vacinação, que já está disponível em todo o país. A gente vem aqui reforçar a importância, né, das pessoas estarem em dia com a vacinação contra o vírus da influenza e também contra o vírus da Covid-19, já que a vacina contra esses vírus é a principal forma de prevenção contra os casos graves. A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que já foram aplicadas, até o momento, 82.450 doses da vacina contra a gripe influenza. No entanto, a cobertura somente do grupo prioritário é de 47,16%. Já a vacina contra a Covid foram aplicadas 4.037 doses. O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos do Rio de Janeiro informou na terça-feira que o Centro de Distribuição, o CDD de Nova Friburgo, está paralisado por tempo indeterminado. Olha só. Morador de Nova Friburgo,
O CDD Nova Friburgo está paralisado por tempo indeterminado, com uma assembleia prevista para a próxima quarta-feira de amanhã, há 7 dias. De acordo com o sindicato, os trabalhadores estão em estado de greve desde o dia 29 de julho. A decisão foi motivada pela falta de respostas da empresa responsável pela unidade, que não cumpriu os compromissos assumidos durante uma reunião anterior, mesmo após denúncias e cobranças feitas pelo sindicato. No dia 18 de julho, o sindicato esteve no CDD e ouviu relatos sobre condições inadequadas de trabalho, estrutura precária e desrespeito à legislação. Naquele momento, os representantes dos Correios se comprometeram com as melhorias. As medidas que estavam previstas para melhorar a infraestrutura do local eram a troca de bicicletas, pequenos reparos, normalização da carga acumulada, ajustes elétricos e principalmente o reforço do efetivo, com a convocação de aprovados no concurso. No entanto, até o dia 29, nenhuma das medidas prometidas foram implementadas. E os moradores de Petrópolis estão passando por constantes episódios de falta de energia elétrica em várias regiões da cidade. O problema está relacionado aos ventos fortes e também ao excesso de vegetação nos postes do município. Olha só. Ao andar pelas ruas de Petrópolis, é possível observar que a cidade é repleta de vegetação, com árvores que embelezam a paisagem local. Apesar disso, o crescimento desordenado e a falta dos cuidados necessários acabam gerando transtornos indesejados. Os moradores da cidade sofrem com o reflexo negativo da situação. Algumas regiões do município estão sendo atingidas por episódios recorrentes de queda da energia elétrica. Isso porque os postes de energia estão cercados de vegetação que nasce descontroladamente e não recebe os serviços necessários de poda. Além disso, os ventos fortes fazem com que a vegetação danifique ainda mais a fiação. Um dos casos é de Cristina Mendes, professora que mora em Nogueira, e afirma que a região sofre com quedas recorrentes da energia elétrica. Eu moro aqui em Nogueira há 8 anos. Quando eu mudei para cá, eu achei muito estranho, porque o pico de luz, a falta de luz é frequente aqui nessa região, independentemente que se esteja chovendo ou ventando. A moradora relata ainda que já teve eletrodomésticos danificados devido ao problema recorrente de quedas de energia. Aqui em casa mesmo eu já tive algum problema com eletrodoméstico por causa disso. Para quem mora aqui nessa região, é só passar aqui na União Indústria e verificar os postes. É um emaranhado de fios, muita vegetação, falta de poda. Então são 8 anos que a gente convive assim com esse problema sem solução até o momento. Os problemas não atingem apenas o segundo distrito da cidade. O morador do bairro São Sebastião também relatou que os episódios são frequentes no distrito e o problema é o mesmo. Tem uma árvore ao lado da minha casa e essa árvore ela já está tão grande, mas tão grande, que os galhos eles já estão batendo já na altura da fiação e estão em contato com a fiação da energia elétrica. E toda vez que venta, a gente fica naquela apreensão se vai acabar a luz ou não, porque já aconteceram diversas vezes de ventar e, por conta desse contato, acabar interrompendo a energia elétrica na minha casa. O morador relata ainda que já foi feita uma solicitação à Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, mas até o momento nenhuma intervenção foi realizada. E a incerteza sobre o fornecimento do serviço essencial continua gerando preocupações. É ruim porque a gente sempre fica com esse medo, a gente não sabe se vai acabar a luz ou não, por conta do peso que o galho acaba fazendo na fiação elétrica. Em junho deste ano, a Associação Unidos por Itaipava oficiou a Enel Distribuição Rio, solicitando a revisão completa dos postes da região e a retirada de fios inativos e emaranhados que oferecem riscos à segurança da população. No início deste ano, diversos episódios de fogo em poste foram registrados em diferentes trechos da estrada União Indústria, em Itaipava. Ainda segundo a associação, os fios acumulados
acumulados e desordenados não são apenas responsabilidade da concessionária de energia, mas também de empresas de telecomunicações, como telefonia e internet. A falta de manutenção adequada gera uma série de riscos. Um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica mostra que o número de vítimas fatais por motivos de acidentes elétricos aumentou em 2024, mesmo em um cenário em que houve queda no número total desse tipo de acidente. Ao longo do ano, 257 pessoas morreram em decorrência de acidentes com eletricidade. Em julho deste ano, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rami, sancionou a lei que obriga as empresas e concessionárias que operam com cabeamento aéreo a manterem os fios alinhados e a retirarem os cabeamentos que estão danificados e causando problema aos postes da cidade. A lei prevê ainda multa de cerca de R$26 mil para aquele que não cumprir com as determinações. Nas cidades, obras para enterrar a fiação chegaram a começar em gestões passadas, na Rua do Imperador, no centro. No entanto, em 2009, o projeto foi paralisado. Em 2018, houve promessa de retomada, mas sem recursos o trabalho não avançou. Na época, o investimento previsto era de R$6.600.000 a cargo do governo do estado. Já em outubro de 2022, foi feita uma nova promessa, mas até hoje nada foi concluído. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, afirmou que as podas de árvores são uma responsabilidade da prefeitura e diz que a empresa atua quando os galhos estão em contato com a rede elétrica e após autorização prévia ou por solicitação da autoridade municipal. Nós enviamos imagens que mostram os problemas na cidade e que comprovam que a vegetação está em contato com os postes de energia, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno por parte da concessionária. Também questionamos a Prefeitura de Petrópolis se há alguma ação de fiscalização ativa para que a população não continue sofrendo com a falta do fornecimento de energia. Mas em nota, o governo municipal informou apenas que a Condep realiza regularmente podas preventivas em árvores de diversas ruas e bairros do município. E que, quando identificada a interferência de vegetação na rede elétrica, a Enel é acionada para as devidas providências conforme sua responsabilidade. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Militar encontra drogas em residência e inicia um inquérito contra suspeitos em Três Rios. MPF convoca reunião para debater ações urgentes para garantir segurança na BR-040. Taxa de desocupação registra queda no segundo semestre no país e Petrópolis tem saldo positivo de empregos em junho. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa.
Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Na última terça-feira, policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma ação em Três Rios, que resultou na apreensão de entorpecentes e, como consequência, na instauração de um inquérito para apurar questões relacionadas ao tráfico de drogas. Policiais militares receberam uma denúncia de que 2 irmãos estariam envolvidos com o tráfico de drogas na estrada do Passatempo, em Três Rios. No local, os militares foram recebidos por um homem que permitiu a entrada da equipe. Durante as buscas, foram encontrados 5 pinos de cocaína dentro de um pote de achocolatado na cozinha. O homem, ao ser questionado, confessou que as drogas eram dele. No fim da abordagem, a companheira do homem chegou à residência e, pouco depois, chamou a atenção da equipe uma sacola de ração de pássaros contendo uma grande pedra de crack e 55 pedras da mesma droga embaladas. Ao perceber a descoberta dos policiais, o homem fugiu do local. A companheira dele foi conduzida à 107ª Delegacia de Polícia e, após avaliação da autoridade policial, foi instaurado um inquérito contra o homem, que até o momento se encontra foragido. A mulher dele foi ouvida e liberada. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. O Ministério Público Federal determinou uma série de medidas para assegurar a segurança viária e o cumprimento de obrigações contratuais no trecho da BR-040 entre Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e o estado do Rio de Janeiro, diante da transição para uma nova concessão. Em despacho no procedimento que acompanha o caso, os procuradores da República convocaram uma reunião estratégica para discutir o plano de 100 dias da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que será implementado pela nova concessionária do trecho. O plano de 100 dias, recentemente institucionalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, determina que concessionárias assumam compromissos imediatos com a recuperação de trechos críticos, melhorias no pavimento e sinalização, reforço de pontes e viadutos, drenagem, limpeza e roçada da faixa de domínio. A proposta é transformar os primeiros 3 meses da concessão em um marco de respostas rápidas e concretas aos usuários. As procuradoras do caso ressaltam que a eficácia do plano depende da participação ativa dos municípios e da sociedade civil. No mesmo despacho, o Ministério Público Federal cobrou ainda da atual concessionária, a Concer, ações de roçadas e podas preventivas, conforme anunciado pela concessionária em julho deste ano. As ações visam prevenir incêndios e garantir mais segurança para os usuários da rodovia. A empresa tem um prazo de 10 dias para apresentar a documentação que comprove que as ações foram realizadas.
Para tratar da execução do plano e das obrigações da nova concessionária, o Ministério Público Federal marcou uma reunião por videoconferência no dia 12 de agosto, às 14h. O encontro vai reunir representantes da ANTT, do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, da Polícia Rodoviária Federal, do consórcio Nova Estrada Real, vencedor do leilão, da Nova Mosanta, uma entidade da sociedade civil, e das prefeituras de Petrópolis, Areal e Três Rios. Mediante o que foi exigido pelo Ministério Público Federal à Concer, a concessionária alega que nem toda a extensão da BR-040 permite a execução dos aceiros, que são as faixas de terreno sem vegetação criadas para evitar a propagação de incêndios, já que são zonas de preservação ambiental. Apesar disso, a Concer afirma que mantém ativo o plano de emergência operacional com inspeções, campanhas e articulação com órgãos ambientais. A taxa de desocupação no Brasil, referente ao trimestre de abril a junho, foi de 5,8%, uma redução de 1,2% em relação ao trimestre de janeiro a março. Esse é o menor número já registrado desde 2012. Em Petrópolis, o saldo de empregos também foi positivo em junho. Os dados são da PNAD, contínua mensal, divulgada na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De abril a junho de 2025, cerca de 6.300.000 pessoas estavam desocupadas no país. Comparado com o trimestre de janeiro a março de 2025, esse indicador recuou 17,4%, equivalente a menos 1.300.000 pessoas. Comparado ao trimestre do ano passado, houve um recuo de 15,4%. Uma redução de 1.100.000 pessoas desocupadas na força de trabalho. Essa retração importante da taxa de desocupação, ela foi motivada por um aumento muito significativo, do que nós chamamos de população ocupada, ou seja, do contingente de trabalhadores. Em Petrópolis foram registradas 2.411 contratações e 2.271 desligamentos, um saldo positivo de 140 novas vagas ocupadas em junho. Desta forma, Petrópolis acompanhou o cenário nacional. O aumento no número de empregados está relacionado ao aumento de trabalhadores informais e também por aqueles que trabalham por conta própria. Ela foi influenciada pelo crescimento da ocupação em diversas formas de inserção, como, por exemplo, trabalhadores sem carteira, trabalhadores por conta própria, ou seja, aqueles com vínculos mais informais, com uma inserção mais informal no mercado de trabalho. O número de pessoas que desistiram de buscar o emprego também diminuiu, sendo o menor desde 2016. Em relação ao trimestre de janeiro a março de 2025, o número caiu 14%. Na cidade imperial, o setor de serviços e o de comércio foram os mais movimentados, com o setor de serviços tendo um saldo positivo de 86 vagas criadas. No último trimestre pesquisado, as áreas que mais cresceram no número de empregados foi o setor público e o privado. Principalmente pelo segmento formal da ocupação, principalmente pelo trabalho no setor público e o com carteira no setor privado. Além desses setores, outras áreas também cresceram. Houve, por exemplo, uma recuperação na indústria, na agricultura, que perdeu bastante população ocupada no primeiro trimestre e agora recupera parte disso. Também uma variação positiva no comércio, no setor de transporte, correio, armazenagem. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Começamos mais uma previsão do tempo. E olha só, a temperatura passa por leve declínio na nossa região de cobertura e há probabilidade de chuva para algumas cidades. Vamos começar falando de Nova Friburgo, onde a quinta-feira será de sol e aumento das nuvens no céu pela manhã. No dia, a probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. As temperaturas devem variar entre mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens e névoa ao amanhecer.
À noite será de poucas nuvens. Não há possibilidade de chuva para a região e os termômetros devem variar entre mínima de 10 e máxima de 21 graus. Na cidade imperial, o dia segue essa mesma tendência, com sol e algumas nuvens, e também aí névoa ao amanhecer. As temperaturas devem variar entre mínima de 11 e máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens que diminuem na parte da noite. Mas, como de costume, vai estar mais quente, viu? Com os termômetros variando aí entre mínima de 14 e a máxima podendo chegar a 24 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, de céu limpo e sem chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Contudo, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.